Nu- Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão ordinária. Com 16 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 20ª sessão ordinária, 16 de junho de 2009. Projeto de lei número 10.319 de 2009, da bancada do PV, que exige reposição florestal por todo empreendimento que explore produtos ou subprodutos florestais. Projeto de lei número 10.320 de 2009, da bancada do PV, que prevê campanha voluntária Serra Limpa, de limpeza da Serra do Japi. Projeto de lei número 10.321 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que regula isenção de tarifa de ônibus às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Projeto de lei número 10.322 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que regula na administração pública a transição governamental. Projeto de lei número 10.323 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui programa de palestras escolares sobre doação de órgãos. Projeto de lei número 10.324 de 2009, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina Praça Antônio Savieto, rotatória situada na Avenida Humberto Cerezer, altura do loteamento Terra de São Carlos, bairro Jundiaí Mirim. Projeto de decreto legislativo número 1288 de 2009, autoria da mesa, que autoriza a doação à Biblioteca Municipal Professor Nelson Futi dos livros e publicações que especifica. Moção número 38 de 2009, do vereador Silvio Hermani, apelo ao Congresso Nacional de Justiça para acompanhamento dos processos de confisco das cardenetas de poupança nos planos Collor 1 e 2. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Vereador Roberto Conde.
Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 9 de junho de 2009, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Primeiro item é o projeto de lei 10.077 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fins lucrativas nas condições que se especifica. O projeto de lei 10.077 de 2008 está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei número 10.077, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê o uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fim lucrativo, nas condições que realmente consta aqui no projeto. A sessão será feita de forma a não interferir nas atividades escolares regulares e previamente programadas e é garantida durante o período de férias escolares, fim de semana, feriados em horários diversos daquele funcionamento da unidade de ensino. E o representante legal da entidade cessionária será responsável pelo bom uso e pelos eventuais danos causados ao patrimônio da unidade de ensino durante o período de sua utilização, devendo assinar termo de responsabilidade. E na falta de servidor designado para esse fim, a guarda das dependências cedidas ficará sobre a responsabilidade da entidade. E o projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, é prever das instalações dos prédios escolares, com certeza, aquilo que realmente a população precisa usar mais e saber que nos feriados, domingos, muitas vezes a comunidade precisa daquele local para buscar atividades para a sociedade ou a comunidade daqueles locais. Então, portanto, o projeto de lei do vereador Zé Dias é um projeto de lei que realmente, dentro daquilo que a sociedade precisa e necessita, vai ao encontro das necessidades, porque hoje nós sabemos que muitos prédios escolares estão aí para cedermos as condições dentro daquilo que realmente seja de interesse de ambas as partes, tanto das pessoas que estão naquele local buscando algo para a comunidade e também a comunidade que está usufruindo daquele bem público. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente ao projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei 10.077 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê o uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fins lucrativos nas condições que especifica. Em votação.
Com 12 votos favoráveis, 2 votos contrários, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.077 de 2008, do vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, quero agradecer a todos os vereadores pela votação. Eu fico muito feliz e tenho certeza daquilo que nós pudermos aqui dentro da casa, faremos de melhor para nossos companheiros e companheiras desta casa. Com certeza eu farei. Bem, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Só para justificar, perante Zé Dias, embora não haja essa necessidade legal, a votação pelo não, Zé Dias, foi só no tocante ao item constitucionalidade e legalidade. Como houve os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, e nós somos membros, ficaria até incoerente nós votarmos a favor de uma coisa que nós votamos contra antes. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bem. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer 2 pedidos, na verdade. O primeiro pedido é que Vossa Excelência consentisse, eu sei que a maioria, aliás, eu posso dizer de todos os vereadores, que esta sessão seja dedicada ao nosso presidente. Ontem ele fez mais um ano de vida, né, e é com muita alegria que a gente comemora a sua vida, porque sua vida é um presente para o Legislativo e para a nossa cidade. Que Deus tenha nos abençoado. Então, se Vossa Excelência conceder, que essa sessão seja dedicada a Vossa Excelência mesmo. E o segundo pedido, gostaria de deixar registrado a presença do Dr. Marco Antônio Ferreira Lopes, nosso amigo, que hoje nos prestigia, delegado desta cidade, acompanhando o trabalho do Legislativo, e também do Tiago, lá do bairro, no Rio Acima, que nos dá honra também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Está concedido, então, a questão de ordem de Vossa Excelência. E eu só tenho que agradecer a todos vocês, aos funcionários da Câmara, pelo carinho e pelo apoio que têm nos dado na presidência. Muito obrigado a todos aí e Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Obrigado, Val. E também está concedido a segunda questão de ordem de Vossa Excelência, tá bom? Obrigado, vereador. Próximo item é o projeto de lei 10.183, de 2009, do vereador Leandro Palmarini, que permite ao morador da unidade habitacional do programa da FUMAS manter animal doméstico na nova moradia. O projeto de lei 10.183, que tem seu autor, vereador Leandro Palmarini, está em discussão. Tem a palavra o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.183, 2009. Esse projeto, nós pedimos o adiamento, ele já foi apresentado, nós pedimos o adiamento por 3 sessões, porque aguardávamos um ofício da FUMAS, né, do superintendente, do Eduardo Palhares, que, segundo a FUMAS, eles possuem um programa de incentivo a todos os munícipes que forem contemplados com novas unidades habitacionais, que eles possuem um programa de incentivo que essas pessoas levem seus animais nas novas moradas. Como eu comentei na sessão, há 3 sessões atrás, nós recebíamos, há um tempo atrás, algumas denúncias de moradores que não podiam levar seus animais nas novas unidades da FUMAS. E esses moradores, uma vez não podendo levar os animais, eles estavam sujeitos à Lei 9.605 de 98, que pune o abandono como um dos casos de maus tratos. No ofício da FUMAS, assinado no dia 25 de maio, realmente eles falam que o programa de incentivo, que a pessoa leve os seus animais, e conversando com o superintendente da FUMAS, o Eduardo Palhares, ele falou que, às vezes, o que acontece, o morador não querendo levar o animal na nova morada, ele acaba abandonando e falando esse pretexto, que a FUMAS não deixa levar o animal e ele acaba abandonando pelo gosto dele de abandonar. Porque ele não queria levar... me permite uma parte? Pois não, Docam. Essa instrução que eles mandaram para Vossa Excelência refere-se a esse atual governo? Isso.
Então não é do governo anterior. Vem datado de 25 de maio, não fala desde quando tinha esse programa. Tá? Porque no Jardim Novo Horizonte não foi bem essa história, não. Permite uma parte? Teve senador? gente... Pois não, senador. Eu só para tentar esclarecer aqui, eu participei de... Deixa, desculpa, isso é a vereador Doca. conclusão, Achei que o senhor vereador tivesse terminado. Perdão. Perdão, vereador Doca. O senhor tem a palavra. Vereador Julião, eu passo a parte, depois eu cumprimento, porque eu estimo muito, o seu trabalho é muito grande pelos animais. Pode aproveitar a parte com o nosso amigo, o vereador Palmeiras. Mais uma vez eu peço escusas ao vereador Doca. Achei que ele já tivesse feito a fala dele, até o vereador Leandro já estava respondendo. Então, como não pode haver diálogo entre os vereadores, eu achei que já houvesse terminado. Mas uma falha da minha parte aqui. Então, na realidade, é só a título de esclarecimento, eu acho que essa não é uma normatização de agora. Eu participei na outra gestão, né, na gestão do então prefeito Ari Fossen, e a FUMAS tinha como superintendente a Solange, né? Participei de algumas reuniões, inclusive com pessoas que tinham animais, e essa orientação já era dada no sentido de que poderiam, sim, levar os animais de acordo com as possibilidades de cada um, certo? Então, acho que isso que o vereador Leandro recebeu como resposta, esse documento que veio como resposta, isso já era uma política adotada nas outras gestões da FUMAS perante as mudanças das pessoas dos núcleos de submoradias. Mas, só para não ficarmos imaginando que isso começou agora, a partir desse governo. Não, isso já era uma prática, inclusive, acho que até anterior à Solange, da outra vez que o próprio Eduardo Palhares era o superintendente da FUMAS e que o prefeito era o prefeito Miguel Haddad, também eu acho que essa orientação já vinha, até porque é lei, né, que a pessoa não pode abandonar os animais, então não tem por que um órgão institucional fazer com que as pessoas abandonem seus animais. Vossa Excelência agora me permita... Pois não, vereador. Pelo seguinte motivo, quando houve a mudança para o Jardim Novo Horizonte, eu conheci amigos que ajudaram a levar os animais para lá, depois de muita confusão. Então, agora está bem claro para a população de Jundiaí que pode levar os animais. Sem dúvida. E não soltar na rua. Sem Então, dúvida. Muito eu obrigado. recebi algumas denúncias por e-mail que as pessoas não podiam vereadores, levar. eu gostaria Muito obrigado. Tudo bem. O regimento, ele pede que não haja diálogo. Tá. Então, eu gostaria que respeitasse. O senhor cedeu a parte, ele fala, depois o senhor fala. Tá bom? Pois não, senhor presidente. Senão a gente vai começar a não cumprir o regimento interno da casa. Por gentileza. Pois não, senhor presidente. Então, o objetivo do projeto de lei, na verdade, é proteger as pessoas de levarem os seus animais e proteger a própria FUMAS, das pessoas que alegarem que não podem levar seus animais. As pessoas que quiserem abandonar seus animais, agora teriam uma lei, caso os vereadores aprovem, dando essa possibilidade de levar os animais. Né? Inclusive, foi matéria do Jornal de Jundiaí, há um tempo atrás, a questão do abandono na Vila Ana. Mais um minuto, senhor presidente. Na Vila Ana, alguns moradores fizeram uma denúncia que não puderam levar seus animais, saiu inclusive no JJ, no Bom Dia, nos veículos locais. Né? Mas eu acredito nisso aqui que está escrito, que a FUMAS realmente possui esse programa de adoção. Na verdade, essa lei só vai ajudar, só vai contribuir para institucionalizar essa permissão dos novos moradores de levarem seus animais. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei 10.183, do vereador Leandro Palmarini. Está em votação o projeto de lei 10.183, que permite ao morador de unidade habitacional de programa da FUMAS manter animal doméstico na nova moradia.
O vereador Marcelo está com dificuldade, vereador? Tá certo. Com 13 votos favoráveis, um voto pela abstenção, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto de lei 10.183 do vereador Leandro Palmarini está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Gostaria de agradecer os nobres pares pelo apoio ao projeto, que com certeza ajudará muito na questão e diminuirá muito os abandonos verificados em nosso município. Muito obrigado. Bem, vereador. Próximo item é o projeto de lei 10.239, do vereador Leandro Palmarini, que altera a lei 3.233, de 88, que regula arborização e ajardinamento de logradouros públicos para vedar supressão de árvores nativas isoladas. Essa presidência recebe o requerimento de número 159, de 159, de adiamento para o dia 18 de agosto. Está em discussão o requerimento número 159, de adiamento do vereador Leandro Palmarini. Em votação. Vereadora Marilena Negro. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de número 159 de adiamento para o dia 18 de agosto de 2009. Próximo item é o projeto de lei 10.249, do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que altera a lei 3.912, de 92, para, nos pontos de parada de ônibus, prever placas com informações de interesse do usuário. Eu estou colocando o requerimento ao plenário de adiamento de número 158 para a sessão ordinária de 4/8 de 2009. Está em discussão o requerimento ao plenário número 158. Em votação. Vereador Paulo Sérgio. Votou já, desculpe, vereador. Vereador Silvio. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o requerimento ao projeto de lei 10.200. Projeto de lei 10.249 para o dia 4 de agosto. Próximo item é o projeto de lei 10.234 de 2009 do vereador Silvio Hermani, que denomina a rua Dirceu Facinelli, a rua 9 do loteamento Jardim Ipanema. Está em discussão o projeto de lei 10.234 de 2009 do vereador Silvio Hermani. Tem a palavra, seu autor, vereador Silvio Hermani.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de autoria desse vereador, denominando a Rua 9 do loteamento Jardim Ipanema, prestando uma homenagem ao cidadão Dirceu Fachinelli. Dirceu Fachinelli, neto de imigrantes italianos, filho do casal Gentile Fachinelli e Beatriz Rodrigues Fachinelli, nasceu em 23 de junho de 1945, no município de Santo André. Além de Dirceu, este casal teve outro filho, Gentile. Quando Dirceu tinha apenas 4 anos de idade, em 1949, Gentile Fachinelli, seu pai, faleceu. Em 1952, sua mãe, Beatriz Rodrigues Fachinelli, contraiu segundas núpcias com Santo Fresarini, também viúvo. Migraram para Jundiaí em 1953, residindo no bairro do Poste. A partir de 1954, fixaram residência no bairro Terra Nova, onde, como meeiros nas terras de Tasso Pinheiro, cultivaram uva, morango, pêssego, nectarina e tomate. Dessas frutas, parte era distribuída na própria cidade, em mercados e barracas de frutas ao longo da rodovia Anhanguera, e parte era direcionada ao Ceasa São Paulo. Nesta fase, Santo e Beatriz tiveram mais 4 filhos: Sidneia, Doralice, Edson e Marcelo, que é padre. Na infância de Dirceu, iniciou-se uma grande amizade que carregou por toda a vida com Silvio Pinheiro, filho de Tasso Pinheiro. Dirceu casou-se em 1969 com Maria Oneide de Souza Fachinelli, com quem teve 4 filhos: Andréia, Adilson, Arlete e Alexandre. Em 22 de outubro de 1974, foi admitido na Tavares Pinheiro, onde passou a trabalhar como pedreiro. Nesta função, além de trabalhar na fábrica de tubos, também participou da construção da colônia de casas destinadas aos funcionários da Tavares Pinheiro. Foi batizado na Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Arens em 13 de março de 1977, onde tornou-se diácono algum tempo depois. Em 1995, após 2 anos afastado da igreja, tornou-se membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Santa Gertrudes, depois de sofrer um acidente vascular cerebral, que quase tirou sua vida. 4 vezes por semana fazia o percurso a pé da sua residência no bairro da Terra Nova até a igreja, onde passou a evangelizar e testemunhar a atribuição de Deus na surpreendente recuperação de sua saúde, sem permanecer qualquer sequela. Em 24 de novembro de 2000, com 55 anos de idade, foi vítima de atropelamento fatal às margens da Via Anhanguera, a caminho de casa, voltando da igreja, e deixou, além de saudades, uma imagem de honestidade e caráter que sempre transpareceu em seus atos. Sua fé cativante e firme impulsionou muitas pessoas em busca de Deus. Embora com poucos recursos financeiros e baixa escolaridade, habitava dentro de si um senso de integridade que estava sempre acima de todas as virtudes. Senhores vereadores, agradeço a atenção de todos. Anuncio também aqui na casa a presença dos familiares do senhor Dirceu Fachinelli, o Alexandre Fachinelli, que já foi assessor legislativo aqui nessa casa, e também a senhora viúva Maria Oneide e também o neto do homenageado, de nome Guilherme. Eram essas minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Silvio. Continua em discussão o projeto de lei 10.234,
de 2009, do vereador Silvermani, que denomina a rua Dirceu Fachinelli a rua 9 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. Está em votação. Vai retirar. Fala para ele. Faz por requerimento, presidente. Se não deixa ninguém sair a justa. Se você for falar, eu vou a favor. Você vai pedir para adiar. Vai pedir para adiar. Cara, fica à vontade. Fica à vontade. Se não fica falando pegar, ele pega. Você põe na mão e solta. Com 15 votos favoráveis, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.234, do vereador Silvermani, que denomina a rua Dirceu Fachinelli a rua 9 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. Parabéns, vereador. Próximo item é a moção de número 35 de 2009. O vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio à reivindicação do deputado estadual Pedro Antônio Bigardi, do PCdoB, ao governo do estado por liberação de recursos para a implantação de iluminação pública na rodovia Tancredo de Almeida Neves. Em discussão, vereador. Senhor presidente, questão de ordem, primeiramente, vereador eu quero Zé Dias. falar com Vossa Excelência e, no momento, eu faço a retirada verbalmente. Em seguida, eu gostaria de justificar por que motivo estou retirando a moção. Vossa Excelência está pedindo a retirada, é isso? Exatamente. Está deferido o pedido de retirada da moção de número 35 de 2009. Eu gosto. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Questão de ordem, novamente, eu gostaria de passar à sociedade, à comunidade, referente à moção do nobre companheiro Pedro Bigardi, apoio à reivindicação do deputado estadual Pedro Bigardi, do PCdoB, ao governo do estado pela liberação de recursos para implantação de iluminação pública na rodovia Tancredo de Almeida Neves. Senhor presidente, eu estou retirando para melhor elaborar e aguardar uma oportunidade. A gente sabe que esse pedido foi feito e o vereador Zé Dias com certeza fará com qualquer partido desta cidade, porque hoje nós governamos e não olhamos a sigla, o partido, ou religião ou cor que seja, desde quando a sociedade ela é bem atendida por as pessoas que realmente têm interesse de trazer algo para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então, o vereador sempre esteve atento a fazer a reivindicação. E para elaborar melhor a moção e até numa oportunidade desses investimentos, ou deste investimento no qual nós fizemos 3 pedidos para a cidade de Jundiaí, eu espero fazer assim um agradecimento singelo à pessoa no nome de qual está aqui a moção, ou seja, de Pedro Bigardi, ou seja, do PSDB, ou seja, do PT, ou seja, de quem for que trazer algo para a nossa cidade, com certeza eu estou para agradecer, senhor presidente. Muito bem, vereador. Próximo item é a moção de número 36 de 2009, da vereadora Ana Tonelli, de apelo ao Supremo Tribunal Federal por imediata decisão sobre o problema de judicialização do acesso à saúde, favorável à sua prevalência sobre o orçamento estabelecido pelo poder público. A moção de número 36 de 2009 está em discussão e tem a palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, a moção cuja ementa já foi lida pelo presidente desta casa, o vereador Tico, ela objetiva
fazer com que o Supremo decida rapidamente sobre a legalidade dessa judicialização do acesso à saúde. Ela diz que, com a ineficiência no atendimento da saúde no país, muitos cidadãos têm que se valer de tal ferramenta para fazerem valer um direito constitucional que é o atendimento à saúde, incluindo o acesso ao tratamento por meio de medicamentos, que com a judicialização do acesso à justiça, as secretarias de saúde começam a questionar o assunto, alegando estar o judiciário oferecendo um tratamento individualizado em prejuízo do coletivo, que ainda alegam que a desorganização dos serviços no sistema de saúde, os maiores preços pagos pelos medicamentos comprados para atender às demandas individuais e o desrespeito a consensos terapêuticos são consequências dessa judicialização, que com a alegação de zelar pelo bom uso do dinheiro público, essa retórica coloca sob os ombros dos cidadãos a culpa de terem que buscar na justiça o reconhecimento do seu direito essencial ao medicamento, que é garantido pela Constituição Federal, que a população sofre com a escassez de medicamentos, leitos hospitalares e atenção básica, que é interesse público que o direito à saúde e à dignidade humana de cada um sejam respeitados, e que está na pauta do Supremo Tribunal Federal decidir se o Poder Judiciário pode obrigar as secretarias de saúde a fornecerem medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida dos cidadãos que buscam a justiça. Que o ministro José Celso de Mello Filho, em medida cautelar oriunda do Estado de Santa Catarina, dispôs em seu voto que, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República no seu artigo 5º, ou fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental um interesse financeiro do Estado, entendo que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida. Então, nós estamos pedindo para que se apresse essa votação. Traduzindo, diz o seguinte: que não basta que o cidadão procure um médico, procure o SUS, procure um hospital, ele é atendido, na maioria das vezes. Se não há contento, até dado a grande demanda, ele é atendido. Mas não resolve ir ao médico, não resolve ir ao hospital, se ele não tem o dinheiro para comprar o medicamento. Então, são medicamentos de altíssimos custos e que, em sendo negado pelo SUS, ele recorre ao Tribunal de Justiça ou à Justiça. Então, está agora no Supremo essa medida para que eles declinem se continuarão dando essas liminares ou não, se é ou não dever do Estado, dever do município, dever da União, ajudar na compra desses medicamentos. Mas está claro, no seu artigo 5º, não é, o próprio ministro do Supremo diz que sim, então nós estamos pedindo para que ele apresse na votação dessa medida e o quanto antes já resolva essa medida cautelar, uma vez que depois todos os juízes, eles irão acompanhar em caso de a pessoa, de o cidadão não conseguir o seu medicamento através do poder público, ele entra com o pedido dessa liminar e lhe é concedida. Então, nada mais é que pedir para que se apresse nessa votação dessa medida que já está no Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, amigos vereadores, amiga vereadora, essa a nossa consideração nesta manhã, defendendo essa moção. E peço aos companheiros e à companheira que, em sendo possível, aprovem para que a gente mande essa nossa súplica, vamos assim dizer, para o Supremo, para que o quanto antes resolva esse problema que aflige as camadas mais pobres da nossa sociedade. Obrigada, presidente. Continua em discussão, com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar a autora da moção, embora eu não concorde com parte da intenção,
Eu acredito que o Judiciário possa e deva resolver as demandas que cheguem, mas acredito que o poder público tenha que fazer valer a universalização do direito à universalização do acesso à saúde, aos medicamentos. Desculpe, hoje eu estou meio engasgada. Eu tenho feito pedidos aqui em nível local para que, por exemplo, o medicamento que é oferecido pela SEMES, que é passível de avaliação socioeconômica, faça parte da distribuição da assistência farmacêutica da cidade, do município, pela Secretaria da Saúde. É uma forma de dar o sentido da Constituição, da Lei Orgânica da Saúde, no direito dos cidadãos ao acesso aos medicamentos. O que a vereadora Ana Tonelli traz aqui é uma coisa muito maior e que não atinge os interesses da camada mais pobre da população apenas. Ela atinge interesses de grupos médicos e farmacêuticos que colocam o seu jurídico à disposição para colocar um medicamento em uso, sem que ele esteja apto ou ainda na condição de se colocar à disposição da sociedade. Por isso, acho que tem que ter pressa na decisão do Tribunal de Justiça. Mas eu não sou favorável a que a cada setor da saúde, dos executivos, seja a nível estadual, seja a nível municipal, que ele simplesmente atenda individualmente às demandas que conseguem chegar à justiça. Quem é que consegue chegar à justiça hoje para conseguir um Alantus, que é a insulina especial que alguns pacientes têm que ter? As prefeituras têm que ver se isso é necessário e colocar no seu protocolo e fornecer o Alantus sem necessidade de medida judicial. Tem que ter uma leitura mais ampla desses problemas, para que não fique nessa questão, não, o meu direito à vida depende do judiciário. Não, depende do entendimento da sociedade sobre o que é assistência à saúde. E para a assistência à saúde, nós temos que ter alguma regra. O SUS colocou essas regras, e não é desta administração, são de anos atrás, onde se colocam medicamentos à disposição, muitos até especiais. Jundiaí tem tido passos à frente, colocando alguns medicamentos fora da lista dos básicos ofertados. Ainda assim, a tecnologia, a indústria farmacêutica está trabalhando e quer empurrar mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um irmão que é SUS dependente. Vai dentro do NIS e sai com um cartãozinho 0800 do pneumologista, para que adquira um medicamento na farmácia que vai fazer milagre, ligando no 0800 para ter um abatimento. E depois, dentro do próprio SUS, quando ele vai para um atendimento especializado na Faculdade de Medicina, viu que aquilo era água com açúcar. Então, dentro dessa fragilidade, as pessoas são induzidas a buscar justiça para conseguir um medicamento, às vezes, muitas vezes, que não tem um sentido concreto ainda de cura, pode ter lá as suas indicações, e muitas vezes, para acontecer isso, o médico, infelizmente, está envolvido, e junto com ele uma indústria farmacêutica que tem interesse. Então, cada coisa tem que ser tratada num nível. Eu acho que as doenças com maior prevalência na cidade, que sejam os diabetes, a pressão alta, as doenças, né, que também são passíveis de uma medicação, de um atendimento progressivo, tem que ter um retorno sem necessidade da justiça. Então, não adianta, eu acho que não vai existir, vereadora Ana Tonelli, autora da moção, um entendimento do Tribunal de Justiça que vá linearizar e colocar no sentido não pode nunca, porque alguns casos vão ter que ser vistos, mas vão ter que ser vistos individualmente, mas ver o coletivo sempre como prioridade. Até que ponto para atender, porque é muito cômodo uma Secretaria de Saúde começar a dizer, olha, eu não posso fazer nada porque eu estou gastando R$200 mil mês com o atendimento à justiça. Fica cômodo. É melhor olhar a necessidade e ver o que Jundiaí está precisando, o que as cidades estão precisando para fazer um programa de medicamentos à altura da nossa tecnologia, à altura dos nossos avanços, e não ficar na cesta básica. Tem que ter um meio termo. Nesse sentido, eu vou me abster da votação desse apelo, por conta não concordar com essa prevalência.
Acho que a justiça tem o seu papel, ela tem que continuar vendo individualmente, mas os municípios, os governos executivos terão que dar o seu troco, também reconhecendo que alguns medicamentos já podem fazer parte do seu rol de medicamentos a ofertar para o cidadão. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, embora não sendo regimental essa questão de ordem, mas eu sei que Vossa Excelência, democrático como é, tem concedido, eu não quis atrapalhar o raciocínio da vereadora Marilena, quero agradecer pelas palavras, ela está coberta de razão, nós temos isso já previsto na nossa Constituição, infelizmente, os municípios não estão atendendo a contento essa determinação da Constituição. O Estado não atende, a própria União não manda os medicamentos de alto custo necessários para toda a população. Então, é nesse sentido que nós fizemos essa moção. Seria até, não é bem o termo, mas um paliativo, uma vez que isso está acontecendo, é público que não estão sendo fornecidos, pelo menos para as pessoas que procuram, não é, pela justiça, que tenham essa liminar, que consigam essa liminar na justiça. Então, nós estamos apelando para o Supremo nesse sentido, de que todo pedido que chegue até eles, não é, que seja atendido enquanto não se resolve o atendimento à nossa Constituição. Infelizmente, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Parabenizar a autora da moção e a vereadora Marlena Negro também por essas observações sérias feitas. Esperamos agora que o Supremo haja com a mesma rapidez, vereadora Ana Tonelli, com que concede habeas corpus para Bacana, por aí. Então, eu espero que nessa situação agravante, grave, eles tenham a mesma agilidade quando se dá uma liberdade ou se analisa a extradição rápida do Batiste ou etc. e coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não podia deixar de vir falar na moção da vereadora Ana Tonelli, e da mesma forma como a vereadora que me antecedeu, eu tenho alguns pontos favoráveis, mas alguns pontos que sou contrário a que a gente vá a juízo atrás de tudo na questão da saúde, porque você tem um desvirtuamento do que é o Sistema Único de Saúde quando isso começa a ocorrer. E o pior, você tem uma falta de atendimento das necessidades básicas das pessoas, no sentido de que você está penalizando a ponta mais fraca desta equação, que são os municípios. Porque o financiamento da saúde, e eu venho debatendo isso há muito nessa tribuna, ele está errado, acaba sobrando para o município a sentença judicial, que deveria ser encaminhada ao Estado, que deveria ser encaminhada à União, que são os grandes responsáveis pelas arrecadações do nosso país, mas os municípios acabam sendo penalizados. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Saúde numa época em que, graças a Deus, nós não tínhamos tantas liminares na questão de medicamentos na cidade de Jundiaí. Porque ainda não havia essa indústria que se transformou também a justiça, vereadora Ana Tonelli. Infelizmente, por interesses, como disse aqui a vereadora, que eu concordo, nós temos uma indústria farmacêutica fortíssima, que realmente disponibiliza, às vezes, quadros jurídicos através, né, de pessoas que fazem esses contatos. Nós já tivemos aí gangues de receitas e de medicamentos sendo desfeitas pela Polícia Federal.
Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado nessa questão. Acho, isso tenho certeza, até por ter vivenciado, enquanto secretário da Saúde, casos em que a gente fazia uma análise socioeconômica das pessoas e daquele tipo de medicamento, e se não havia a possibilidade de você efetuar uma troca, porque muitas vezes a pessoa quer comprar um medicamento pelo nome desse medicamento, e não pelo sal, e não pelo que ele vai, né, realmente qual é o princípio ativo desse medicamento, e simplesmente porque ele é feito por um determinado laboratório. Então, acho que tudo isso tem que ser uma análise feita por pessoas que tenham condições de fazer essa análise, e esse é um ajuizamento que eu acho que tem que ser feito contra o governo do Estado, contra a União, e não contra a Secretaria da Saúde, que é o elo fraco. Eu acho que ela pode ser feita contra a Secretaria da Saúde, desde que a Secretaria da Saúde peça o ressarcimento do que ela gasta com esses medicamentos. Mas não pode ser feita de uma forma aberta. Se nós abrirmos que todos os medicamentos deverão ser entregues, e eu tenho a minha mãe, que pega remédio no NIS, e que a cada 3 meses ela passa por um processo de consulta com médicos para ver se continua ou não tomando esse medicamento, e ela vai ter que tomar esse medicamento enquanto, e Deus permitir, e espero que Ele permita por muitos anos que ela permaneça entre nós, né? É um medicamento extremamente caro, que meus pais, apesar, né, de terem uma condição financeira que lhes dê uma tranquilidade para muitas coisas, não teriam condições de arcar com um medicamento nesse porte. Então, é justo, cada um de nós tem esse direito, desde que a gente não penalize as pessoas mais simples. Infelizmente, a gente imagina que dessa forma nós estaríamos atendendo a todo mundo. E não é verdade que isso aconteça quando você tem a justiça agindo. Você acaba, às vezes, atendendo menos pessoas, porque você diminui o volume de recursos que você tem para aplicar na saúde. Então, tem que ser muito bem estudado. Votarei favoravelmente a moção, vereadora Ana Tonelli, porque entendo que existem pontos nela que são de comum acordo entre o meu pensamento e o pensamento de Vossa Senhoria que fez essa moção. Mas, em alguns pontos, eu sou obrigado a dizer que não dá para a gente corrigir, né? Votaremos favorável, obviamente, à moção como um todo, mas esses pontos têm que ser discutidos de uma outra forma, de uma outra maneira. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Continua em discussão a moção. Antes de colocar em votação, o debate é interessante, vereadores. E a vereadora Antonete está de parabéns por colocar a moção. A vereadora Marilena expôs bem, o vereador Julião também. Não dá para deixar o município inchado também, né? Fica complicado. Agora o judiciário também já está cumprindo o seu papel. Eu vejo dessa forma também. Como está cumprindo o papel da creche também. Está lotando as creches, não tem nem estrutura para isso, mas estão lotando as creches. Por quê? A criança tem direito de estar na creche. O medicamento, a mesma coisa. Agora, tem que ter um regulador para isso. Tem que ter dinheiro do Estado e da União para isso também. Só o município não vai aguentar, não, né? Vamos lá. Está em votação a moção de número 36 de apelo ao Supremo Tribunal Federal por imediata decisão sobre o problema da judicialização do acesso à saúde, favorável à sua prevalência sobre o orçamento estabelecido pelo poder público. Com 11 votos favoráveis, 2 abstenções, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 36, da vereadora Ana Tonelli. Essa presidência convoca todos os senhores pauta ao convite de audiência pública número 3, em 24 de junho de 2009, do projeto de lei 10.275,
de 2009 do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2010 e da outras providências. Então, portanto, senhores, dia 24, às 9 da manhã, audiência pública da LDO. Essa presidência irá suspender os trabalhos para que a gente possa receber a deputada Vanessa Damo, do PV, que vem falar sobre a aglomeração urbana de Jundiaí, toda a nossa região. Então, estão todos convidados para que vá até o Salão Nobre, para que a gente possa receber a deputada Vanessa Damo. Está suspenso os trabalhos.